Sabe quando você sonha com uma vida e um dia percebe que tá vivendo exatamente aquilo que você visualizava lá atrás? Nossa, como essa frase me tirava do eixo, me irritava. Porque eu visualizava e continuava vivendo a mesma coisa. Até que eu entendi o que faltava dentro da minha prática de lei da atração para que eu realizasse aquilo que eu tanto queria. E hoje eu vou te contar duas coisas que eu conquistei com a lei da atração e mais toda essa virada de chave, esse processo que eu entendi que precisava fazer parte da lei da atração na prática. E essas duas coisas foram meu relacionamento saudável, harmonioso e uma mudança de estado. Mudei para um estado, para uma cidade que era o meu sonho. Que quando eu vinha pra cá, minha alma vibrava. Ah, mas pra ela deve ter sido mais fácil, porque para. Tira teus sabotadores daqui. Não foi diferente pra mim, não é diferente pro outro. Todo mundo consegue aplicar. E eu vou trazer no final um passo a passo. Vou trazer também um erro que eu tava cometendo e que pode ser algo que você esteja cometendo por aí. Então você vai sair desse vídeo com mais clareza sobre como aplicar essa lei da atração para ela realmente funcionar na minha vida. Vamos lá! Antes disso, se tu ainda não me segue, já se inscreve aqui no canal, já deixa teu like, aquele combinado de sempre. Se depois no final do vídeo você não gostar dele, tira o like, mas já deixa para não esquecer. Isso me ajuda muito, porque o YouTube entende que as pessoas estão gostando e ele vai enviar esse vídeo para mais pessoas. E eu vou conseguir continuar aqui produzindo mais conteúdos para a plataforma. Bom, antes, eu acho que é importante eu te contar que antes de viver esse relacionamento saudável, vamos por etapas. Eu vou primeiro falar do relacionamento e depois da mudança de cidade, combinado? Então, antes de eu viver esse relacionamento saudável, eu vivi muitos padrões limitantes, muitas frustrações no amor. Parecia que todo relacionamento repetia o disco. Mudava a estação, mas estava tocando a mesma música. Era tipo isso, sabe? O processo com a cidade foi um pouco diferente. Eu passei toda a minha vida morando na mesma cidade, na minha cidade natal. Salvo 2 anos que eu fui morar no interior do estado. E foi lá que eu fiz uma viagem para essa cidade onde eu moro hoje. E eu senti o quanto, quando eu estava aqui, a minha alma fluía. As coisas na minha vida fluíam. Eu me sentia bem. E esse é um grande indicativo de que algo é da nossa alma, quando as coisas fluem. Quando tem trava, quando algo parece que a gente precisa fazer uma força para que aquilo ali funcione, pode ser que aquilo ali seja uma etapa do processo, ou seja, um padrão que a gente esteja se deparando. Mas quando algo é da nossa alma, pode ser até que tenham desafios, mas tem uma fluidez, tem uma sensação de, nossa, aqui é meu lar. Só que naquela época eu não conseguia nem vislumbrar a mudança pra cá. E antes de eu conseguir entender o que faltava para eu manifestar essas mudanças na minha vida, eu me perguntava muito algo que algumas de vocês também podem estar se perguntando. Porque parece que pra mim não dá certo. O que tem de errado comigo? Sendo que eu já fazia afirmações, eu já tinha o meu mural dos sonhos cheio de imagens do que eu queria realizar. Porém, o meu conteúdo interno me distanciava da realidade que eu gostaria tanto de viver. E é aí que tá o ponto. Existem 3 pilares que sustentam essa verdadeira mudança na nossa realidade. Sair da realidade ponto A, onde estamos hoje, para ir para a realidade ponto B, que é aquela realidade desejada, que é o nosso sonho, que é o nosso objetivo, e eu já vou falar quais são eles. Mas foi naquela época, tentando, visualizando, afirmando, que eu despertei para uma questão. Eu precisava olhar para dentro de mim, para esses conteúdos internos. E foi aí que eu comecei a mergulhar mais fundo, entender as minhas feridas emocionais, transformar as minhas crenças limitantes, curar padrões que eu trazia da minha vida, da minha ancestralidade, de outras vidas. Aí que as coisas começaram a mudar. A consciência mais importante que a gente precisa ter e que vira essa chavezinha da lei da atração é que nós precisamos nos tornar a pessoa que vive aquela realidade. Até porque, se a gente já fosse aquela pessoa, a gente já estaria vivendo aquela realidade. Então, essa realidade já existe. Se eu consigo imaginar, ela já existe.
Eu só preciso me tornar aquela pessoa. Esse é um processo de mudança de vibração interna. Foi quando eu entendi isso e comecei a dedicar a minha energia para isso que as coisas começaram a se movimentar. Imagina o seguinte, o teu objetivo é o topo da montanha. Não basta fechar os olhos e visualizar que você está lá. Que isso vai fazer com que tu apareça no topo da montanha. A gente precisa percorrer o caminho. E faz parte desse percorrer o caminho a nossa transformação interna. As ações externas, sim, são válidas, são importantes, mas sem uma mudança interna, nada acontece. E o que é a nossa vibração interna? É o conjunto de sentimentos e crenças, padrões que nós trazemos lá no nosso subconsciente. Por exemplo, se eu tenho a crença de que eu sou rejeitada, não tem como eu atrair uma pessoa que não vai me rejeitar. Porque eu vou me sentir rejeitada, eu vou levar essa ferida comigo para onde eu for. E eu vou atrair pessoas que ressoam com aquela minha vibração interna, que inclusive era o que acontecia comigo. É como a gente querer somar 3 mais 2 e ter o resultado 4. É impossível, o universo é matemático. Quando a gente entende essa matemática, as coisas ficam mais lógicas. Não quer dizer que elas fiquem mais fáceis, mas elas ficam mais lógicas se a gente consegue visualizar melhor o caminho. Então, para fazer a lei da atração funcionar, a gente precisa dizer sim para os nossos sonhos e objetivos e também dizer sim para o nosso processo de cura. E esse é um pouco mais desafiador, né? E aí entra outro ponto, outro pilar. Depois eu faço um resumo dos pilares. Não se preocupe. A nossa fé. Não uma fé cega, uma fé de que tudo vai dar certo porque é assim. Não, é uma fé de quem entende como funciona a realidade. A nossa realidade funciona a partir de 7 leis. Inclusive tem uma live aqui no meu canal, que tu pode assistir depois, que eu falo sobre essas 7 leis na prática. Essas 7 leis regem todo o funcionamento do nosso universo. E é essa fé que se baseia em entendimento da realidade, em entendimento da realidade quântica, que nos momentos desafiadores dos nossos processos de cura, porque existem, e eu tive vários durante esse processo de movimentar internamente, me curar para me alinhar com a realidade desejada, é essa fé que a gente volta para encontrar aquele nosso chão de ok, as coisas funcionam dessa forma. Então eu estou seguindo o caminho, por mais que nesse momento as coisas pareçam estar desajustadas, por mais que eu esteja lidando com uma sombra interna, uma ferida interna gigantesca, é assim que o caminho funciona. Se eu planto, eu colho. Se eu modifico, dentro, fora se modifica. Nos momentos de dúvida, é essa fé que a gente precisa buscar. Então anota aí esses 3 pilares. Primeiro pilar, ter sonhos. Sim, a nossa alma é motivada por sonhos. Se a gente não tem objetivos, a gente não está se movendo, a gente está parado. E nesse universo não existe estar parado. Porque quando a gente para, a gente ainda vai estar em movimento. Só que quem vai estar comandando são as nossas crenças limitantes. E aí a gente fica vivendo num looping infinito de padrões negativos. Então eu preciso ter sonhos para me movimentar em direção a eles. Sugestão, escreva qual é a minha realidade preferida. O que eu quero viver na área de relacionamentos? O que eu quero viver na área profissional? Onde eu quero morar? A gente não paga imposto para sonhar. Então coloca no papel o que tu quer viver. O universo quer saber, Deus quer saber, teu subconsciente quer saber. Segundo pilar, viver os teus processos de cura. Depois que você escreve qual é a realidade que tu deseja viver, tu vai te perguntar assim, quem é essa pessoa que vive essa realidade? Como ela pensa, como ela fala, quais crenças ela tem, quais ela não tem, quais medos ela não tem e que hoje eu tenho. E aí começa o processo de cura, porque eu percebo o que eu preciso fortalecer dentro de mim e o que eu preciso curar dentro de mim, o que eu preciso dissolver. Nossa, essa pessoa que tem um relacionamento saudável não tem medo de ser abandonada, então eu preciso trabalhar minha ferida do abandono. Nossa, essa pessoa que tem sucesso financeiro não tem
crenças de escassez, então eu vou trabalhar minhas crenças de escassez. Nossa, essa pessoa que vive no país que sonhou não tem medo de ficar longe da família, então eu preciso trabalhar esse meu medo. E é aí que entra o processo de cura. E o terceiro pilar, ter fé. Quando eu digo isso, eu digo buscar o conhecimento de como funciona a nossa realidade por uma visão quântica da vida. Minha sugestão começa por aquela live que eu comentei das 7 leis universais. E ativa essa curiosidade dentro de ti. Vai atrás de entender como que funciona, o que é essa tal de física quântica, como que funciona a realidade, como que funciona a manifestação. Se tem tantas pessoas falando sobre algo, é porque pelo menos a maioria conseguiu resultados com aquilo. E o nosso ego vai tentar falar que não, vai tentar falar, isso daí é besteira. Se fosse besteira, será que teria tantas pessoas falando, defendendo isso? Faça, teste, mas vai até o fim. E foi a partir desses 3 pilares que chegou um momento na minha vida onde eu atraí, de repente, entre aspas, fruto de toda aquela transformação interna. De repente eu conheci alguém cruzando na mesma academia que eu, que hoje eu vivo um relacionamento onde eu me sinto vista, onde tem leveza, onde tem conversa, coisas que a Fernanda de antes não vivenciava. Coisas que antes eram um desafio, eu voltei pra mim, curei e hoje eu vivo isso. Eu atraí pra minha realidade, porque eu me tornei a pessoa que vive essa relação saudável. E um ponto muito interessante é que quando eu conheci ele também tinha o sonho de morar perto da praia. Ele não conhecia aqui a cidade onde nós moramos ainda, mas a gente fez uma viagem logo no início da nossa relação e ele se apaixonou e se tornou o sonho dele também. Então aí entra um pilar bônus, 4º pilar, que é o tempo divino. Tudo acontece no tempo divino. E isso não é sobre a gente ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Não. Mas é entender que se algo ainda não aconteceu, o que eu posso fazer com isso? Duvidar? Não, duvidar não é uma opção. Eu posso revisar, reavaliar a minha rota. Eu posso ver o que ainda falta dentro de mim para aprender, para curar, para eu me alinhar com essa realidade. E também entender que existe o tempo divino. Se eu tivesse me mudado antes de conhecer ele, muito possível eu não teria conhecido ele. Bom, depois de conhecer ele, a gente passou a colocar nossa energia juntos nesse sonho de nos mudarmos para cá. E novamente, não foi simples, não foi fácil. Voltamos para aquele processo de mudança interna, alinhamento da nossa vibração para que essa mudança pudesse acontecer. Eu e ele buscamos a cura daquilo que ainda nos prendia na nossa cidade natal, que eram questões sistêmicas, medos inconscientes, crenças limitantes, vixe, muita coisa. Até que um dia, de uma semana para outra, tudo se alinhou, as oportunidades surgiram e, literalmente, a gente saiu nas pressas, porque a oportunidade era já para iniciar. Eu trabalho home office, meu marido não, ele trabalha em empresa, e ele já iniciaria na outra semana. Então a gente precisou fazer tudo correndo, assim. A oportunidade surgiu, a gente já começou a fazer malas, colocar as coisas dentro de caixa, vir pra cá pra encontrar um apartamento, porque a gente não tinha isso. Dentro a nossa vibração já estava alinhada, mas por fora tudo surgiu. E assim, muito lindamente, porque a gente veio pra cá, encontrou um lugar, a gente conseguiu trazer as coisas. Quando a gente alinhou a nossa vibração interna, o universo fez assim, pegou e nos reposicionou. Ok, vocês estão prontos, agora façam a mudança. Eu quero finalizar te trazendo aqui um passo a passo, mas antes disso, me conta aqui nos comentários se essa história te inspirou. Se tem algum sonho morando aí no teu coração e pedindo pra ser visto, pra ganhar atenção, pra ser materializado. E agora vamos lá pro nosso passo a passo. Pega papel e caneta e anota isso aí. Primeiro, tenha claro qual é a sua realidade preferida. Escreva qual é ela. Depois, tenha claro quem é a sua versão que já vive essa realidade. Como você pensa, como você sente, como você fala, quais crenças você tem, quais você não tem. Terceiro, visualize e sinta como já sendo real. Inclusive, tem uma meditação aqui no canal que vai te ajudar nesse processo. Quarta,
Busque a transformação interna para você se tornar aquela pessoa que vive essa realidade. E última, haja, ação. Não fica sentado esperando. Dê pequenos passinhos. Como eu trouxe, para mim, eu trabalho home office. Se eu tô aqui, se eu tô em outro país, eu consigo trabalhar. Pro meu marido, não. Ele precisou buscar uma oportunidade em outro lugar. Então ele fez esse movimento. E quando a gente estava pronto, quando ele estava pronto, a oportunidade surgiu. Então a gente também precisa tomar atitudes que estão alinhadas com o nosso objetivo. Nem que seja um pequeno passo. Por exemplo, não tem como você conhecer alguém legal se você se esquiva de convites, se esconde dos outros, frequenta só os mesmos lugares. Então é válido se questionar o que eu posso fazer, qual pequeno passo eu posso dar para me permitir ser vista pelos caminhos que me levam até os meus sonhos. Hoje eu olho em volta e eu agradeço a Deus. Eu digo obrigada. Isso aqui que eu tô vendo, que eu tô vivendo, foi algo que por muito tempo era um sonho e que eu nem tinha essa certeza, eu tinha fé, mas não tinha uma certeza mental de que isso ia acontecer. E eu desejo do meu coração que você também, se ainda não tá vivendo isso, viva isso. Porque a gente veio viver a nossa jornada de alma. Aquela vida que faz sentido. Viver um relacionamento que faz sentido. Morar num lugar que pra gente faz sentido. Trabalhar com algo que faz sentido. E a gente pode co-criar essa realidade. E é isso que eu te desejo. E se você ficou até o final desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Eu quero, eu posso, eu consigo. Pra integrar essa consciência que a gente acessou nesse vídeo juntos. Te agradeço de coração pela tua presença aqui. Se quiser saber mais sobre os meus atendimentos, tem link aqui na descrição do vídeo. E até o nosso próximo conteúdo.